Olá, queridos alunos. Aqui é o professor André Figueiredo, professor de Geografia, né? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o módulo 1, capítulo 3, primeiro ano do ensino médio, relevo terrestre, né? Nesse capítulo a gente vai tratar justamente da constituição do relevo terrestre, né? Nós vamos ver o resultado de atuação de forças internas e externas que são responsáveis justamente pela criação e pela modelagem do relevo terrestre, ok? Bem, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é relevo, né? O que é relevo? O relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. O nosso planeta, necessariamente, a superfície terrestre, ela não é uniforme, né? Ela apresenta deformações, tá? E é essa deformação é que nós damos o nome de relevo. Aqui, por exemplo, eu tenho, né, a constituição do relevo continental, né, que é o relevo que está acima do nível do mar. Esse é o relevo que a gente observa, né? Nós temos as planícies, os planaltos, as depressões, né? Existem dois tipos de depressão. A depressão absoluta, que é aquela que está abaixo do nível do mar, né? Como a gente consegue ver aqui. Temos a depressão relativa, que são áreas rebaixadas em relação, né, ao relevo vizinho. Então, ó, há uma depressão que é relativa, ela é relativa, está relacionada aos relevos vizinhos. E tem as áreas montanhosas, né, as áreas mais elevadas do relevo continental, ok? E o relevo submarino, né? Nós temos o relevo submarino também. O relevo submarino, ele na verdade, né, ele não é visível, obviamente, porque ele está submerso, mas ele é uma continuidade do relevo continental, né? Nós temos aqui, ó, nessa região aqui, continente, né, representado o continente. Então eu tenho aqui o momento, a linha da praia, né, que é onde é o encontro, né, do continente com o mar. Então eu tenho essa região, a chamada plataforma continental, que é como se você estivesse descendo a praia mesmo, né, entrando no mar. Depois dela você tem um talúdio. O talúdio é uma queda bem abrupta, tá, ao fim da plataforma continental. Aqui eu tenho as bacias, né, ou bacia oceânica, que é o assoalho oceânico, é o fundo do mar, tá? Nessa representação, obviamente, ele está bem estreito aqui, mas ele, obviamente, é bem alongado, né? O fundo do oceano que a gente conhece, né? Aqui nós temos as ilhas, né, que geralmente são ilhas, são grandes cadeias montanhosas, né, que emergem do fundo do mar e chegam à superfície, né? Geralmente, algumas dessas ilhas são ilhas vulcânicas, tá? Temos as áreas mais profundas do oceano, né, que são as fossas, né, a fossa abissal, né? A fossa das Marianas é a mais profunda do mundo, né? Tem cerca de 11 mil metros de profundidade, ok? E como é que se originam todas essas formas do relevo? Essa é a grande questão, né? Como é que isso surgiu? Na verdade, né, a origem do relevo ela está diretamente ligada a dois fatores, né? Os fatores endógenos e exógenos, tá? Ou forças, né, endógenas e exógenas. Primeiro a gente vai aqui nas forças endógenas, tá? Esses fatores endógenos, né, endo significa dentro, são forças que atuam no interior do planeta, né? São fatores ou forças internas, né? Fatores internos. Que fatores são esses? São três, né? A tectônica de placas, que a gente já conhece, né? Que é justamente compreender que existem forças que atuam sobre a superfície terrestre. A nossa superfície terrestre ela não é uniforme, ela é dividida em placas, né? Que essas placas elas se encaixam como um grande, né? Um verdadeiro quebra-cabeças, tá? Então, como fator endógeno, eu tenho a tectônica de placas, eu tenho o vulcanismo também, tá? O vulcanismo, lembrando aí, né, os vulcões. Os vulcões são classificados em três tipos: vulcões ativos, né? Adormecidos, são aqueles que esporadicamente entram em erupção, e aqueles que são os extintos, que já não tem mais erupção vulcânica, tá? E também temos como, né, um dos fatores endógenos também, tá? Temos os terremotos, né? Nós temos aqui um exemplo de simbolizando um terremoto, né? A liberação de energia, um sismo, né? É um abalo sísmico, né? Nós temos aqui o epicentro, que é a região da superfície onde,
né? Na verdade é sentido o tremor de terra. Nós temos o hipocentro, que é aqui no caso aqui representado o local lá no subsolo onde teve origem a liberação dessa energia. Então esses três fatores, né? Esses três agentes aqui, eu tenho a tectônica de placas, eu tenho o vulcanismo e tenho os terremotos. Esses são os fatores endógenos. Qual a importância deles? Eles é que criam as formas do relevo terrestre. São eles que criam as formas do relevo terrestre. Então, montanhas, depressões, tudo isso, né, as cadeias montanhosas, planaltos, planícies, tudo isso são criados pelos fatores endógenos, ok? E os fatores exógenos, tá? Os fatores exógenos a gente vai ver como sequência, né, desses dois movimentos aqui, ó. Existe epirogênese e orogênese, tá? Isso aqui é dando sequência à tectônica de placas, né? São os movimentos ocasionados, né, justamente da tectônica de placa. Epirogênese e orogênese. Epirogênese é um movimento, na verdade, vertical da crosta, né? A crosta terrestre ela está em movimento, né? Lembrando, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de epirogênese negativa, é quando a crosta terrestre ou necessariamente as placas elas se deslocam no sentido, né, vertical, pode descer ou pode subir, a epirogênese positiva, e tem a orogênese, que na verdade é um movimento horizontal das placas, tá? As placas elas se movem horizontalmente. Então eu tenho aqui como exemplo, né, o movimento convergente, é quando as placas se convergem, elas colidem entre si, tá? Existe o movimento divergente, que é quando as placas se afastam, né? Elas são levadas a se afastar, tá? E existe o movimento transformante, ou também chamado de conservativo, é quando uma raspa lateralmente na outra, ok? Agora nós vamos lá para falhas e dobramentos, né? O que são falhas e dobramentos? São consequências ainda, né, principalmente da tectônica de placas, né? Que são as falhas, né? As falhas elas estão diretamente ligadas ao movimento epirogenético, tá? É quando acontecem as falhas. Por exemplo, aqui eu tenho, né, a falha de San Andreas, né, uma das mais conhecidas, né, de todas as áreas de falhas no mundo inteiro, tá? Observe que o falhamento, né, ó, é um movimento, ó, vertical. Observem que segue essa linha aqui, ó, vertical, as falhas, tá? Possivelmente essa região ela houve uma quebra, então ela desceu, né, verticalmente, tá? Já as dobras, os dobramentos, né, eles são na verdade o enrugamento da crosta terrestre, né? Observem que você percebe aqui esse dobramento, né? Aqui ela não quebrou, ela não foi tão resistente, tá? Então ela, diferentemente das falhas onde houve a quebra, ó, houve o falhamento, aqui não, ela retorceu, houve na verdade o dobramento. Então isso aqui é uma dobra. Aqui, ó, por exemplo, essa foto, olha só a curvatura que faz, ó, tá? Isso aqui é uma camada de rocha que foi exposta, mas nessa foto aqui, ó, olha só essa cadeia montanhosa, né? É possível ver todo o dobramento, né? O enrugamento da crosta terrestre. Então esses movimentos, essas forças, né, endógenas, elas são capazes justamente de criar essas estruturas na forma do relevo, tá bom? Agora eu tenho aqui, né, os fatores exógenos, né, ou fatores externos, né? Os fatores exógenos, tá, são forças exógenas. Exo significa fora, é que acontece fora do planeta, tá? Esses fatores, essas forças se dividem em duas, tá? A primeira aqui é o intemperismo, tá? O intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é o desgaste, né? O processo de desagregação dos minerais da rocha. Aqui eu tenho 3 exemplos de intemperismo. O intemperismo físico, né? No caso aqui dessa rocha aqui, ó, observe que ela está toda quebrada, ó, né? O intemperismo físico, ele acontece em função da variação da temperatura, a oscilação de temperatura quente, frio, faz com que a rocha, ela na verdade, essa ação mecânica, ela comece a se desagregar, começa a quebrar, tá? O outro tipo de temperismo é o intemperismo químico, tá? O temperismo químico, o agente aqui é a água, né? É a água. A água é um dos grandes agentes químicos que existe.
Então observe que aqui aparentemente parece ser uma região, né, de cavernas. Então a água, com o passar do tempo, possivelmente deve ter aqui, né, uma região de grande índice pluviométrico. A água, milhões de anos, foi passando e escavando justamente essa região. Tá? Então esse é um intemperismo químico. Tá? Os minerais das rochas são levados justamente em contato com a água. Então a água é um reagente químico. Tá? E o outro tipo de intemperismo aqui é o intemperismo biológico, né? Um ser vivo, né? No caso aqui eu tenho as raízes das plantas, né? O caso aqui, ó, essa planta ela vai entrando por dentro da rocha, né? E vai criando uma pressão a partir do momento em que essa planta, né? Ela consegue ter um ambiente para germinar, né? Ela tem solo, ela tem nutrientes, ela tem água, ela, na verdade, ela começa a criar uma ação mecânica que as próprias raízes vão, na verdade, destruindo essa rocha, ok? Aqui agora eu tenho, né, como dando sequência aqui aos fatores exógenos, eu tenho a erosão, né? O que é erosão? Muita gente confunde intemperismo com erosão. Não, são dois processos distintos, tá? O intemperismo, na verdade, ele acontece primeiro, né? É o desgaste, é a desagregação dos minerais da rocha. O que é a erosão? A erosão é o transporte desses sedimentos, né, provenientes do intemperismo, tá? A erosão é o transporte. Como se dá o transporte desses sedimentos, né? São vários exemplos, a gente já está cansado de ouvir, né, de ver também, ó. No caso aqui eu tenho a erosão eólica, né? A erosão eólica é aquela provocada pelo vento. Então observe essa estrutura aqui, né? Acaba sendo um monumento, né? O vento, de tanto, né, jogar as partículas de areia sobre essa estrutura, acabou modelando, né? Os fatores exógenos, eles se diferenciam dos fatores endógenos. De que forma? Os fatores exógenos, eles esculpem, são eles que modelam as formas do relevo, né? Você olha assim, poxa, como é que foi feito isso? Isso aqui foi feito a partir da erosão eólica, né? Foi o vento joga as partículas de areia, aí eles vão batendo aqui, vão provocando, né, o desgaste dessa estrutura, ok? Eu tenho também a erosão pluvial, né? A erosão pluvial, que é a erosão causada pela chuva, né? Principalmente em áreas de encostas, né? Regiões que sofreram desmatamento. Então, o que acontece? Choveu bastante, a água infiltra no solo e de repente há um carregamento aqui, um escorregamento de massa, né? E aí tudo isso aqui acaba descendo, né? Isso aqui é um exemplo de erosão pluvial. Existe a erosão fluvial também, que é a erosão causada pelos rios, né? Observem que dependendo da ação, né, da velocidade da água, né, se for, por exemplo, um rio, né, de planície ou um rio de planalto, né, o rio de planalto, a água desce com mais velocidade. Então, observem que esse processo de erosão aqui, ele é causado justamente pela força da água do rio, né? Ela vai, ó, colidindo com as margens do rio e se dependendo conforme for. Olha só que aqui existe um tipo de vegetação, isso aqui parece ser milho, né? Então essa área aqui foi preparada justamente para o plantio. Então tiraram uma vegetação da margem desse rio, tá? E o que possivelmente aconteceu foi o que? Foi o desgaste, né? A gente sabe que a vegetação ela segura o solo, então por conta disso o rio começa a desgastar as margens, então há um processo erosivo aqui e também acaba levando os sedimentos, tá bom? Ok? Aqui eu tenho, né, a erosão marinha, né? No caso aqui é provocada pela ação das ondas. Então, em períodos de maré alta, né, a ação das ondas sempre colidindo com essa costa aqui, ela vai provocando esse tipo de processo erosivo também, né? Observe que há milhares de anos, né, que essas coisas acontecem, porque olha o tamanho desses blocos rochosos aqui, né? Alguns devem ter toneladas aqui, isso tudo causado pela ação, né, das ondas, ok? Eu tenho também a erosão glacial, né? A erosão glacial o gelo quando derrete, né, forma o que eles chamam de morainas, né? Que é o gelo descendo, né? A cadeia montanhosa. Então o gelo é como se fosse uma rocha, né? O gelo ele é tão resistente quanto uma rocha, né? E ele vai arrancando, né, toda a estrutura, friccionando
e aí por conta disso ele provoca também um processo erosivo. E aqui eu tenho por último aqui, né, como exemplo de processo de erosão, eu tenho a ação antrópica, né, a erosão antrópica. O homem também provoca, né, a erosão, né? No caso aqui ele está desbastando o morro, mas ele pode também, por exemplo, na construção de um túnel, né, ele pode provocar um processo erosivo, ok? Vamos lá. O que é solo, né? Como a gente está falando, na verdade, de relevo, né, a gente tem que falar de solo, né? E o que é solo? O que é solo, né? Solo, na verdade, né, que está aqui ó, representado aqui, a areia, né, a gente chama vulgarmente chamando de areia, mas isso é solo, tá? O solo nada mais é do que a rocha que sofreu o processo de intemperismo, tá? O solo é a rocha que sofreu o processo de intemperismo, tá? Então, o desgaste, tá? Com o passar dos anos, o desgaste dos minerais, né? A desagregação dos minerais da rocha, a rocha ela começa a se degradar e vai criando, né? Vai originando partículas a partir do intemperismo. Então, vai, com o passar do tempo, dando origem ao solo, né? Então, eu tenho aqui uma sequência, né? Uma rocha, essa rocha é uma chamada rocha sã, né? Uma rocha que não sofreu o processo de intemperismo ainda, tá? Ela é uma rocha sã, tá? Isso aqui é representado nos mapas por um sinalzinho de mais, tá? O sinalzinho de mais representa que essa rocha sã é uma rocha que não sofreu o processo de intemperismo. Então, com o passar do tempo, ela vai sofrer o intemperismo, seja o intemperismo físico, químico, biológico. Então, ela começa a apresentar desgastes, tá? Então, ela vai originando o solo. E aqui eu tenho o que nós chamamos, né, de perfil de solo, né? Os solos jovens, né, e os solos mais maduros. Qual é a diferença deles? Os solos jovens são aqueles que ainda não sofreram muito intemperismo. Então ele apresenta, na verdade, o que nós chamamos de perfil de solo ou camadas de solo, ainda em processo de formação, tá? Já os solos mais maduros, que são os solos mais antigos, tá? Os solos que estão há milhões de anos sofrendo processo de intemperismo, esses solos eles já apresentam os limites das suas camadas, tá? Como é que funciona? São chamados de horizontes, né? Os horizontes A, horizonte O, horizonte A, B, C, D e assim vai, tá? Esses horizontes, eles representam características bem marcantes do solo, né? Da estrutura do solo, a composição do solo, da presença de minerais no solo, tá? Por exemplo, para o agricultor, né, a camada mais importante é o horizonte O. Tá? O horizonte O é uma camada que fica assim, até uns 15 centímetros. Seria, na verdade, a camada mais rica em humus, é a camada mais apropriada para a agricultura. Ok? Então aqui eu tenho o que nós chamamos de perfil do solo, tá? Inclusive dá alguns solos, você consegue ver nitidamente essas camadas. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber pela coloração e também pela estrutura, né? Isso é importante, por quê? Porque dá para você saber se é um solo jovem, se é um solo maduro, tá? Uma coisa interessante é que áreas aterradas, né, áreas que sofreram aterro, elas não apresentam esses horizontes, tá? Porque isso aqui é uma coisa natural formada a partir da decomposição da rocha sã, né? Áreas de aterro não apresentam horizontes definidos não, tá ok? Bem, uso e desagregação, né, e degradação dos solos, perdão, né, uso e degradação dos solos, né, se a gente não cuidar muito bem do solo, né, a gente vai ter problemas, né? Inclusive existem várias pessoas que defendem que o solo é um organismo vivo, né, o solo tem água, tem ar, o solo tem micro-organismo, tá ok? Então, o uso inadequado provoca o processo de degradação. Então eu tenho aqui, como exemplos aqui, eu tenho esses dois aqui, ó. O primeiro é o que nós chamamos de ravinas, tá? E o segundo é chamado de vossorocas, tá? Esses dois processos aqui de degradação do solo, eles estão associados justamente à retirada da vegetação, né? Eles são um processo semelhante. A água vem, né? Seja a água da chuva, né? A erosão pluvial, a água infiltra no solo e vai escavando o solo, principalmente quando você retira a vegetação. No caso das ravinas aqui, elas são pequenas, é fácil até de conter
esse processo, porque elas têm aqui 30, 40 centímetros, tá? Então a água, por exemplo, chove aqui na cabeceira aqui, escorre por essa região e acaba escavando o solo, tá ok? Isso acontece muito em estradas rurais e tudo mais. Só que, se você não contiver esse processo, ele vai se tornar isso aqui, ó. O que nós chamamos de vossorocas. As vossorocas, elas têm às vezes 8, 12, 20 metros de profundidade. É uma ravinazinha que se tornou esse problema aqui, né? Na verdade, aqui não tem quase mais, né, como você salvar esse solo aqui, tá? Você até consegue, claro, você vai precisar de um engenheiro, né? O engenheiro ele vai te ajudar, vai te orientar aqui, mas você, até chegar a isso aqui, né? Você já perdeu muito solo aqui e você perdeu o potencial biológico, né, do solo, ok? Aqui eu tenho outros dois fenômenos, né? É o que nós chamamos de lixiviação, esse aqui é a lixiviação e esse aqui é a laterização, tá? Esses dois processos aqui, eles estão diretamente relacionados com a água, né? E também a sua ausência, tá? A lixiviação é a lavagem do solo. A água entra no solo, infiltra no solo, percola no solo, tá? O solo ele tem capilares e aí essa água ela leva, na verdade, todos os nutrientes que existiam, principalmente no horizonte O, que é essa camada inicial, levam para as camadas mais profundas. Então você, através da lixiviação, você perde, o solo perde nutrientes, tá? Então você vê aqui que a água infiltrou e desapareceu tudo. Aí nós temos um outro processo, né, que acontece praticamente depois da lixiviação, que é a laterização. O que é a laterização? O solo ele fica todo compactado, né? Ele perdeu a capacidade, né? Ele perdeu matéria orgânica, então forma essa granulometria aqui no solo, tá ok? Aqui embaixo eu tenho dois processos que se complementam, né? Primeiro aqui eu tenho o processo de arenização, tá? Esse processo de arenização, ele acontece principalmente em regiões onde ocorre o desmatamento e você entra, por exemplo, com a pecuária, né? Então há o pisoteio do gado, né? O gado ele vai pisoteando o solo, ele vai acabando com a capacidade do solo de infiltrar, né? A água não infiltra mais no solo, tá ok? E aí você começa um processo de arenização, né? Observe que essa área aqui já está imensa, né? E depois da arenização, se você não contiver esse processo aqui, isso aqui caminha para aqui do lado, ó, a desertificação. E aí, meu amigo, não tem mais o que ser feito, ok? Aí aqui, infelizmente, você já percebeu que a vegetação já apresenta-se ausente, né? Inclusive a própria palavra deserto, né? Deserto significa, né, ausência de vegetação, ok, queridos? Tranquilos? Né? Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí para a aprendizagem de vocês aí. Forte abraço aí, até a próxima aula aí. Valeu!